Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do projeto Escrita Fiscal da Angélico Contabilidade e Consultoria Empresarial. Esse projeto ele visa auxiliar os estudantes de contabilidade, as pessoas que buscam o primeiro emprego, aos profissionais que já atuam na área fiscal e na área contábil e que estão em busca de informações e de mais qualificação. O nosso objetivo aqui é fornecer conteúdo gratuito e de qualidade para que essas pessoas desenvolvam os seus projetos, desenvolvam os seus propósitos de vida e propósitos profissionais na área fiscal, que tenho certeza que é uma área muito promissora e muito gratificante. Bom, a aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre hierarquia das leis. Eu vou falar um pouquinho sobre ordenamento jurídico no Brasil e eu até citei aqui, nesse primeiro slide, como teoria de Hans Kelsen, que hoje o nosso ordenamento jurídico ele é baseado nesse filósofo que é o Hans Kelsen. Então nós vamos falar um pouquinho aqui sobre as questões que envolvem o nosso ordenamento jurídico. Antes de mais nada, eu quero também deixar aqui os meus contatos para que quem quiser solicitar um material dessa aula e das aulas anteriores, peço que me contatem pelas redes sociais. Encaminhe e-mail ou mensagens para que eu possa responder com toda certeza e estou à disposição a dúvidas, críticas e sugestões. E peço também para que divulguem o meu conteúdo, divulguem o nosso trabalho, compartilhem, divulguem, comentem, que eu estou aqui à disposição para responder com muito prazer e com muita certeza a todos os questionamentos. Bom, eu vou ilustrar um pouquinho sobre o que significa a hierarquia das leis hoje nessa teoria do Hans Kelsen, né? Ela é uma pirâmide que tem uma ordem decrescente de supremacia, onde a Constituição Federal ela é a lei suprema. Então, quem foi Hans Kelsen? Hans Kelsen é um filósofo, foi um filósofo e um jurista austríaco. O que ele defendia? A ideia de ordenamento jurídico como sendo um conjunto hierarquizado das normas jurídicas estruturadas na forma de uma pirâmide abstrata, como eu citei aqui. Então, na ideia do Hans Kelsen, a legislação, o ordenamento jurídico, ele precisa seguir uma hierarquia. E no Brasil hoje é Constituição Federal, emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, delegada, medida provisória, decretos legislativos, portarias, resoluções e instruções normativas. Eu vou citar cada uma delas aqui. Bom, Constituição Federal, como eu disse, é a lei magna, né? É a primeira de todas as normas. Nela estão as permissões e as limitações do poder tributário, mas ela não cria tributos, ela apenas autoriza a sua criação. Então, na legislação, na Constituição Federal, há alguns dispositivos que permitem a criação de tributos, como sendo um deles, que está em discussão no momento atual aqui do país, que é a taxação sobre grandes fortunas. Essa taxação, ela está permitida na Constituição. Só que para ela realmente vigorar, ela precisa de uma lei complementar, que até o momento não foi divulgada e não foi promulgada essa lei complementar. A emenda constitucional é a modificação do texto constitucional. Então, tudo que foi promulgado com a última Constituição de 1988 é feito qualquer tipo de alteração através de emenda constitucional. Ela trata-se do dispositivo que garante que a Constituição possa ser modificada, que é o exemplo que eu citei aqui. Falando um pouquinho mais sobre a emenda constitucional, o que não pode ser alterado hoje? A forma federativa do Estado, do Brasil, que hoje ele é formado por 27 estados, mais o Distrito Federal, que é a capital do país. Não pode ser alterado, nem por emenda constitucional, o direito ao voto, secreto, universal e periódico. A separação dos poderes, legislativo, executivo e judiciário também não pode sofrer essa alteração por emenda, e os direitos e garantias fundamentais, que é conforme o artigo 5º da Constituição Federal. Todos nós somos iguais perante a lei. Então, o direito à vida, o direito à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, estes não podem ser alterados.
Falando um pouco mais sobre o ordenamento jurídico no Brasil, nós temos também a Lei Complementar. Trata de matéria especialmente prevista na Constituição, com normas gerais de matéria tributária, impostos, cumulativos e não cumulativos e regras gerais do ICMS. A lei complementar, por exemplo, quando eu cito o termo e a condição ali prevista na Constituição com normas gerais de matéria tributária, então ela diz que pode ser implementado o imposto sobre grandes fortunas. Só que depende de lei complementar para que possa ser feita essa cobrança. Então, eu até citei o exemplo ali. Lei ordinária pode ser editada pela União, Estados e municípios, cabendo ainda a lei ordinária tratar sobre as obrigações acessórias. Uma lei ordinária, por exemplo, ela vai tratar sobre obrigações tributárias, a emissão de uma nota fiscal, por exemplo, a autorização de uma nota fiscal, as obrigações acessórias, o formato de apuração de imposto, o formato de apuração de recolhimento de tributos. Então vem uma lei ordinária e ela é editada pela União para que possa ser feita o atendimento a essas obrigações acessórias. Medidas provisórias. Essas medidas provisórias elas são editadas pelo Presidente da República sobre questões urgentes e ela entra em vigor automaticamente a partir do momento que o Presidente da República edita a medida provisória. Essa medida ela deve ser convertida em lei dentro de 60 dias, votada pela Casa Legislativa. Caso não seja votada, ela perde a validade. Bom, falando um pouquinho mais aqui sobre o nosso ordenamento jurídico no Brasil, nós temos também os decretos. São atos de competência do Poder Executivo, Presidente da República, governador e prefeitos, e ele serve para realizar nomeações, regulamentar leis, por exemplo, regulamentar alterações nas leis de IPI e do ICMS. Então, esses decretos hoje, eles estão sendo muito utilizados pelos chefes do Poder Executivo, pelo presidente, pelo governador, pelos prefeitos, que é com relação à pandemia que nós estamos sofrendo. Então, cada prefeito ele edita um decreto sobre, por exemplo, a abertura e fechamento do comércio, sobre restrições e também sobre a forma que a população ela deve seguir as questões sanitárias, o distanciamento social, enfim. Então, esse decreto ele serve para regulamentar esse tipo de situação. A instrução normativa é um conjunto de formalidades e informações necessárias para esclarecer uma norma ou providências de determinado setor de uma instituição organizacional. Então, uma instrução normativa ela vai esclarecer ali uma norma. Já as portarias são atos administrativos. Por exemplo, portaria do Ministério da Justiça, portaria do Ministério da Educação, portaria do Ministério da Saúde. Então, ela é executada ali para as autoridades com determinações gerais ou especiais com vistas à execução de leis. Apesar de ato interno, os efeitos da portaria podem atingir público externo, como é o caso das que fixam taxas. Resoluções é um ato administrativo, né? Normativo emitido sempre por autoridade superior, com a finalidade de disciplinar matéria de competência específica. Exemplo, CGSN, que é o Comitê Gestor do Simples Nacional, e o Conselho Federal de Contabilidade. Por exemplo, o Comitê Gestor do Simples Nacional ele vai regulamentar questões sobre empresas do Simples Nacional, sobre empresas que são do porte de micro, pequena e média empresa. Então existe o Comitê Gestor do Simples Nacional que vai regulamentar essas questões para o funcionamento dessas empresas. E ele regulamenta também as resoluções sobre a contabilização das empresas, microempresas, por exemplo, que é o Conselho Federal de Contabilidade. Bom, em resumo, o nosso ordenamento jurídico ele vai seguir realmente essa pirâmide, essa hierarquia. Então, toda e qualquer alteração que ocorrer ou que for necessária
no trâmite tributário, ela deve seguir ali essa hierarquia. Ela deve primeiro verificar, a Constituição Federal permite que eu faça esse tipo de alteração? A lei complementar, ela vai permitir a medida provisória, um decreto administrativo, uma portaria. Então, como vocês podem observar, nessa pirâmide, a Constituição é a primeira, e nós temos aqui, no finzinho da pirâmide, né, as portarias, resoluções e instruções normativas. E esse foi mais um panorama para que todos tenham realmente uma noção de como que funcionam as leis, o nosso ordenamento jurídico no país. Na aula 2, a aula passada, nós falamos um pouco sobre tributos, falamos sobre fato gerador, sobre o poder de tributar. Cada ente tem o seu direito e o seu poder de tributar. Por exemplo, a União, ela vai ter ali a regulamentação dos seus tributos, os estados vão ter a regulamentação dos seus tributos e os municípios também. Então, cada um dentro de sua competência. São as chamadas competências tributárias. E na aula 1, nós falamos um pouco sobre o entendimento que se deve ter com relação ao departamento fiscal. O que significa um departamento fiscal, qual é a sua importância, quais são os procedimentos, o que nós devemos realmente ter como entendimento para que, de fato, um departamento fiscal funcione da maneira correta e ajude o empresário, ajude a entidade a ter sucesso, a ter inclusive rentabilidade nos seus processos. Então, eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo, compartilhem o conteúdo. Eu aceito críticas, sugestões e eu estou aberto a qualquer tipo de questionamento. E quem precisar, estou à disposição também para divulgar os materiais conforme os meus contatos. E eu agradeço a atenção de todos, muito obrigado e até o próximo vídeo.